Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Fui cutucado aí pela galera da experiência, aliás, minha equipe, né, de trabalho aí do canal do Black. Agradecer a todos que de alguma forma se envolvem aí no dia a dia pra gente criar conteúdo aqui pra vocês. Dizer que esse vídeo tem um oferecimento dos Postos Casa Grande. Sigam nas redes sociais, sempre tem promoções, coisas boas. Mas para falar de um tema que é bastante pertinente, né? Nós, inclusive, postamos no nosso Instagram sobre as declarações do Léo Condé com relação ao Luan. Num pouco tempo durou o contrato dele com o Sport Clube Vitória, acabou sendo rescindindo o seu contrato, né, e que de alguma forma, né, traz um prejuízo certamente, não só para a diretoria, mas para o torcedor do Vitória, que criou uma expectativa muito grande com relação a esse atleta. E ontem, né, na Sport TV, o Caio, né, que é um cara que eu respeito muito, Caio Ribeiro, citando, né, que é muito triste, está sendo muito triste a condução de carreira, a maneira como o Luan tem encarado os seus dias como profissional de futebol, que ele já não jogou e na maioria dos últimos clubes que passou, foi assim no Corinthians, foi assim no Santos, no seu retorno ao Grêmio e agora no Vitória, né? Inclusive o Roger citou que acha muito difícil que o Luan, da maneira que leva a carreira dele, que ele consiga ainda algum clube de Série A. E aí tem alguns fatores que eu gostaria de citar. A gente sabe, logicamente, que o Luan nunca foi um grande exemplo de atleta, né? Sempre foi um cara muito questionado, o extracampo dele, as maneiras como ele levava o seu dia a dia, principalmente na hora do descanso, que hoje ele é fundamental. Inclusive existia até uma briga na minha época que eu passei como treinador, porque eu achava que a concentração pós-jogo era tão importante como a concentração na véspera dos jogos. Então, a gente sabe que o Luan nunca foi exemplo para ninguém, mas os relatos são, principalmente do Léo Condé, que deu a entrevista coletiva, de que o Luan estava sendo, sim, um grande profissional no que diz respeito aos horários, a cumprir, né, o que era pré-estabelecido pelo clube, pela comissão técnica. E o Luan, nesse aspecto, nunca deixou a desejar aqui no Vitória, e assim foi no Grêmio também. Tem informações que no Grêmio o Luan também era esse profissional que chegava no horário, que se dedicava e que buscava, né, sempre melhorar a sua performance. Porém, existe algo extra-campo também, que é uma limitação que o Luan tem com relação ao seu quadril. Existe um desgaste de alguma lesão crônica, algo parecido, e que impede o Luan, pelo menos são os relatos que eu obtive, impede o Luan de performar em alto nível, em alto rendimento. Então aí a gente já vai para uma outra esfera que não depende somente do atleta, né? Ele tentava, ele buscava, ele se dedicava, porém algo físico, clínico, que impediu o Luan de ganhar força para ele conseguir render no nível que ele já rendeu em 2017, quando foi o Rei da América. Então algumas situações têm que ser bem colocadas. A gente sabe que o Luan nunca foi um exemplo, mas os últimos dois clubes, tanto no Grêmio quanto aqui no Vitória, dão conta, e pelo menos pelos relatos de preparadores físicos e pessoal da comissão técnica, de que ele fazia sim os trabalhos de uma forma no seu limite, o que é o que a gente busca e que a gente gostaria de ver nos atletas. Mas infelizmente, por um problema clínico de limitação de condicionamento físico, de ganho de força, ele não conseguia performar. Foram assim as vezes que entrou em campo, a gente percebia um Luan muito aquém, muito longe do Luan que a gente acostumou a ver lá há algum tempo atrás, jogando pelo Grêmio a Libertadores. Então são fatores diferentes, não era má vontade, não era descuido, não era não querer, era querer e não poder. Então isso tem que ser colocado, a gente tem que avaliar, para também não querer julgar aqui de uma maneira, né, que o jogador se sinta injustiçado pela forma e pela passagem que ele teve aqui no Vitória. E agora acabou de sair a notícia de que 4 jogadores do Fluminense, jovens jogadores do Fluminense, inclusive o John Kennedy, que foi o grande
herói da Libertadores, fazendo aquele golaço na final, foram afastados por atos de indisciplina na concentração do jogo que antecedeu o clássico de domingo contra o Vasco. John Kennedy, Alexander, outro grande da seleção sub-20, e mais 2 jogadores que foram afastados tanto do jogo da Libertadores no meio da semana, como no próximo jogo do Brasileiro contra o Corinthians em São Paulo. E aí sim, torcedor, aí sim a gente tem que bater e bater duro, porque não é possível que jovens de 20, 22, 23 anos, que a gente sabe o quanto o futebol hoje exige do atleta, o quanto ele precisa ter o descanso e ter alimentação, que eles vão numa concentração, numa véspera de jogo, cometer atos de disciplina que a gente não sabe exatamente qual é, mas imagina, eu fui atleta e sei, vivi, convivi, nunca fiz na véspera do jogo algo de errado, mas a gente sabe o mundo de possibilidades que esses caras têm e que hoje, certamente, cada vez menos o futebol dá espaço para esse tipo de boleirão, né, que acha que vai conseguir só com seu talento ter êxito e ter uma carreira longa e de sucesso. Então, que sirva de alerta. É inadmissível, inaceitável que jovens com uma perspectiva e uma proposta de vida que milhões e milhões de jovens gostariam de ter, e que esses 4 começam dando grande exemplo contrário, exemplo errado. O John Kennedy já tem esse histórico, e aí a Libertadores parece que tinha transformado esse menino, e aí o Fernando Diniz sempre bateu, né, nessa tecla de cuidar do homem, cuidar do ser humano, mas parece que nem o Fernando Diniz, com a sua psicologia, com todo o seu jeito de encarar o futebol, tem conseguido lá no Fluminense domar essas 4 feras aí que acabaram de ser afastados. Então, mais um exemplo que a gente dá no Luan. No caso do Luan, eu acho que ele queria e não podia. Nesse caso dos 4 meninos, eles podem, mas não querem. Tá certo, galera? Esse é mais um conteúdo aqui no canal do Black. Ao longo do tempo a gente vai falando mais. É importante a opinião de quem já esteve lá, viveu e sabe aquilo que está falando. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos. Com 30 mil inscritos estamos chegando e teremos um trabalho cada vez mais voltado para você que gosta de futebol e que ama o futebol da Bahia, como o velho Black aqui. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.